Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais um vídeo, primeira review do ano, né? Feliz ano novo para todo mundo, que esse ano venham muitos fones, muita prosperidade, saúde para todo mundo. E a primeira review desse ano vai ser muito especial. Phil FH9, topo de linha da Phil. Fone sensacional, um dos melhores fones que eu já ouvi, cedido gentilmente para review pelo Eduardo Didonê. Muito obrigado, Eduardo. Cara, o Phil FH9 já tem um unboxing e primeiras impressões no canal feito alguns meses atrás. E esse mesmo do unboxing foi ouvido pelo Eduardo. O Eduardo testou ele brevemente, ficou louco no fone e adquiriu essa versão que está aqui agora para review. E, cara, é bem compreensível o porquê que ele ficou tão louco no FH9, assim como eu fiquei também. Vamos começar descobrindo isso com a construção. Bom, topo de linha, nada barato, 3 mil a 4 mil reais, variando com o dólar e promoções. Isso considerando, é claro, que você não vai ser taxado, nem nada demais, e enfim, né, contando com a sorte. Então é um fone caro, é um fone com uma configuração bem sofisticada, um driver dinâmico e 6 armaduras balanceadas por lado, totalizando 14 falantes no fone. O melhor cabo que eu já vi num fone, um cabo modular muito sofisticado, muito robusto. Um pouco pesado e desconfortável, sim, mas assim, a construção é fenomenal, cara. Parece um cabo de aço muito resistente. Inclusive, esse cabo sozinho na loja da Phil custa quase R$1.000, para vocês terem noção. Vem com um mar de ponteiras, cara. Spin fit, ponteira de espuma, ponteira para graves, ponteira para médios, para agudos, assim, você consegue calibrar o som com uma eficiência muito alta só trocando as ponteiras. Mas não só trocando as ponteiras, ele também troca os bocais e tem 3 configurações de som: graves, equilibrado e agudos. Então você tem 3 características sonoras trocando os bocais e ainda as ponteiras que mudam o som. Você acaba tendo, na minha opinião, um all-rounder quase perfeito, cara. Você tem um cabo onde você pode tocar balanceado 2.5 ou 4.4 mm Pentacom, 3.5 mm também, um mar de ponteiras, como eu disse, um fone confortável, cara, muito bem construído e os bocais que mudam o som. Então, assim, não é todo mundo que pode gastar isso num fone e quem dirá gastar em vários fones para ter diversas assinaturas. Então, o FH9 acaba cobrindo essa lacuna muito bem, porque é um fone high-end com várias assinaturas sonoras e isso é muito interessante. Falando da construção em si, shells semi-opens de uma peça única de aço escovado muito resistente, muito pesado, você sente a robustez. Inclusive o Phil FH9 é o fone mais bem construído que eu já peguei em mãos, tá? Em ear. Melhor inclusive que Mesh MK2, Campfire Andromeda e afins. É simplesmente uma obra-prima. A ergonomia é boa, é um fone confortável. Eu geralmente reclamo de fone high-end porque, cara, 7 alto-falantes por fone, geralmente ficam aquelas shells gigantescas. Eu tenho um canal auditivo pequeno, fica horrível de usar. Vide Audio Dream Motos, Mesh MK2, mas o Phil FH9 é um fone confortável, não foi assim algo incrível para mim, mas para muitos usuários, inclusive para o Eduardo, é um dos fones mais confortáveis que eles já testaram. O isolamento é ok, tá? Nas minhas primeiras impressões dele, eu falei que ele era semi-open e atrapalhava um pouco o isolamento e vazava um pouco o som, mas eu testei isso mais a fundo e, na verdade, não interfere muito. Ele isola sim o som, não tão bem, mas isola. E ele não vaza muito som não, então se você estiver do lado de alguém no ônibus, algo assim, não vai incomodar. Inclusive eu viajei com ele, fui para o Paraná numa viagem de 12 horas de ônibus, usando ele para ouvir música bem alto com a minha irmã do lado e ela não reclamou em momento nenhum. Então, apesar de ser semi-open, e a gente vai chegar nisso no som, ele não vaza muito som e isola relativamente bem. E o som do FH9? Como soa o FH9? Para comentar como soa o FH9, a gente vai ter que falar em cada configuração, em cada bocal. E assim, muitas pessoas se enganam achando que troca o bocalzinho ali, dá uma diferença sutilzinha no som. Mas cara, não. Ele muda muito a sua característica sonora. E vamos começar com a neutra, que é o bocal que vem nele, né? O balanceado. De balanceado não tem nada, ele é um fone muito energético, muito vivo, mas assim, muito natural. Ele não é aquele V-shape, sabe, com muito grave, muito agudo, médio recuado. O FH7 é um pouco assim. Não. Ele tem muita energia e muita dinâmica. É isso que eu diria. Ele tem um som natural, equilibrado, sim com graves elevados, sim com um pouquinho mais de agudo,
mas a dinâmica é o que faz a magia. Inclusive, se você olhar gráficos de resposta, ele parece ter menos grave que, por exemplo, um Let Shower caindo da lava. Só que o impacto dele é tão visceral, é tão forte, é tão grande, que ele parece ter bem mais grave. Começando por esses graves, cara, são os melhores graves que eu já ouvi no In-Ear. Inclusive superaram os graves do Mesh MK2, que pra mim eram os melhores. Superaram os graves do Motus, que pô, são sensacionais. Superaram os graves do Andromeda, que também são incríveis, porque, bicho, essa característica semi-open dele dá uma alusão aos graves muito interessante. Você sente que os graves têm aquele impacto, preenchem, em seguida morrem, espalham e somem, como se realmente eles estivessem sendo ventilados para fora, não ficassem reverberando ali dentro das shells. Você sente que o grave explode e sai. Eu falei disso nas minhas primeiras impressões do fone e essas impressões se mantiveram. São graves muito diferentes, são graves difíceis de explicar e são graves que me lembram muito um Focal Ilir, que é um fone com muita dinâmica e open back, onde o grave dá todo aquele slam, some e você sente que ele respira. Assim, na minha opinião, são os melhores graves que eu já ouvi, como eu disse, no In-Ear, e não por quantidade, cara, e sim por fisicalidade. Então você tem tudo, dinâmica, extensão, textura, velocidade, um timbre coerente, essa sensação de respiro ainda, que é algo a mais que você não encontra em outros In-Ears, fazendo o FH9 ter os melhores graves que eu já ouvi no In-Ear. Médios muito cheios, naturais, ricos, articulados, tanto vozes femininas quanto vozes masculinas, instrumentos de corda, acústicos, cara, tudo muito bem feito. Ele tem vocais levemente recuados, o que é muito do meu agrado, porque você tem uma sensação de palco maior por conta disso, você deixa os instrumentos respirarem e ele não fica com aqueles vocais muito colados que incomodam. Muitos fones hoje em dia estão seguindo a linha Harman, tem aquele pina gain bem elevado e, cara, na minha opinião fica agressivo, né? Quando o fone tem um pina gain muito elevado, o fone fica um pouco gritão, incomoda um pouco, e o FH9 não. Ele tem uma característica um pouco mais calma nos médios, que é muito do meu agrado. Agudos com essa configuração muito coerentes, são um pouquinho elevados, tem um pouquinho de textura a mais, só que, bicho, muito arejamento, muita separação instrumental, um palco bastante aberto. Eles não têm aquela transparência absurda e absoluta de um Sony EST, como encontrado num Let Shower J07M ou de um próprio Mesh MK2. Aqui eu acho que ele perde para esses drivers EST, mas ele compensa nos graves. E assim, bicho, apesar de não chegar lá, é um detalhamento muito alto, uma coerência muito alta. Ele nunca sibila, nunca fica cansativo, os splashes de bateria têm um decaimento muito bom, não se prolongam e nem morrem tão cedo. É um fone muito coerente. E uma característica interessante que ele tem é a seguinte: o palco do FH9 é muito amplo. Não é absurdamente amplo como o do Andromeda, só que é um palco muito redondo, sabe? Eu sinto que o Andromeda, por exemplo, tem um palco maior lateralmente, tem um palco mais alto também, com mais camadas. O próprio Mesh MK2 também tem mais camadas, mais largura. Só que o palco do FH9 é muito redondo, cara. Você sente os sons vindo de todas as direções possíveis, inclusive das costas. E isso são poucos fones que conseguem fazer. Então ele tem um palco mais contido, que esses outros fones têm, mas ainda assim é muito amplo e muito oval, muito arredondado. Isso é simplesmente sensacional. E assim, a gente falou de uma configuração, né? Ainda faltam duas. Agora que vocês têm a base balanceada, cada configuração que eu falar, eu vou falar o que muda no som. Partindo para grave. Com os bocais graves, ele fica um fone mais calmo, mais maçudo e mais quente. Quando eu coloquei os bocais graves, eu achei que ele ia ficar mais porradeiro ainda, mas não foi isso que aconteceu. Ele aumenta os subgraves, assim, dá a sensação de que diminuem os médios e os agudos, obviamente, e você fica com um fone mais calmo, mais quente, estilo Denon D7200, aquele fone bem luxuoso, sabe? Bem requintado, com uma sonoridade muito musical, muito calma, sossegada. Foi a configuração que eu menos gostei, porque assim, a configuração balanceada tem muita dinâmica, coisa que eu gosto muito, só que pode ser um pouco cansativa por conta dessa porradaria toda que ele solta. E na configuração aguda, agora falando, essa foi a que eu mais gostei. Ele diminui um pouco esses graves, dá uma enxugada,
e dá uma textura a mais nos agudos, agora sim chegando mais perto dos drivers EST, e fica um fone, na minha opinião, mais equilibrado e neutro. Fica muito refinado, não fica tão em V, assim os médios ganham mais presença, os agudos ficam mais delicados, e foi a configuração que eu mais usei. Foi a configuração que eu mais gostei, com os bocais de agudos. E assim, e os bocais balanceados para quando eu queria bastante energia. Os bocais de grave acabei não usando tanto, achei que ele ficou um pouco calmo e maçudo demais, mas não deixa de ser outra opção. Então assim, gente, é simplesmente um dos melhores fones que eu já ouvi, né? Um all-rounder quase perfeito, porque você tem diversas assinaturas. O fone in-ear com algumas características melhores que eu já ouvi, que são o melhor grave que eu já ouvi, melhor dinâmica que eu já ouvi, não só nos graves, mas nos médios e agudos também. Ele tem uma macro dinâmica muito grande. Os sons mais altos ficam realmente mais altos, os mais baixos ficam mais baixos, então você tem um som muito vivo, muito energético, sem compressão. E assim, Eduardo, eu entendo porque que é o teu fone favorito, cara. Ele é simplesmente sensacional e eu acho que quem está procurando um fone dessa faixa de preço deveria ficar de olho sim no FH9. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da review. Se gostaram, comentem, compartilhem, curtam. Tem também o Apoia-se do canal, onde você pode falar diretamente comigo, discutir sobre os fones, ter acesso antecipado aos fones que estarão à venda. E eu desejo a todo mundo um ótimo ano. Até o próximo vídeo. Fui!